E aí pessoal, beleza? Olha a gente aqui de novo em mais um Física com o John. E na aula de hoje a gente vai falar um pouco de óptica geométrica, tá? Que é a continuação da nossa aula de ótica, tá? Para quem não viu a primeira aula, é a aula de introdução à ótica. Dá uma olhada lá no nosso canal. Beleza? Ótimo. Então, para a gente recordar um pouco do que a gente falou na aula anterior, a gente vai estudar ótica, e ótica é o estudo da luz, né, e dos seus fenômenos, beleza? E lembrar que para a gente na física, a luz é um agente físico capaz de sensibilizar nossos órgãos visuais, beleza? E a nossa primeira questão a ser respondida é: como nós enxergamos as coisas, né? Se eu quero ver algo, um objeto a ser visto, tá? Eu preciso primeiro que esse objeto ele emita luz, certo? Reflita a luz de algum jeito, mas ele tem que emitir luz. Essa luz, né? Ela chega aos nossos olhos, tá? Essa luz é capaz de sensibilizar os nossos órgãos visuais, tá? Ah, e esses órgãos transformam este estímulo em um impulso nervoso que chega até o cérebro, e então a gente tem a visão do algo, certo? A interpretação, né, de todo esse caminho para ver algum objeto. Beleza, gente? Ótimo. Para a gente entender melhor a ótica geométrica, né, e a ótica em si, a gente precisa de alguns conceitos primitivos, conceitos importantes que a gente vai usar nos nossos estudos, tá? E os primeiros conceitos importantes são os conceitos de raio e pincel de luz, tá? O que é raio de luz? O raio de luz é um ente geométrico que vai representar para a gente a direção e o sentido de propagação da luz. Tá? Ele pode ser retilíneo ou pode ser curvilíneo. Já um pincel ou um feixe de luz, ele é um conjunto desses raios de luz, tá? Que saem de um mesmo ponto. E esses feixes de luz eles podem ser classificados como divergentes, tá? Que são raios que divergem a partir de um único ponto, convergentes, que são aqueles que convergem para um único ponto, ou podem ser cilíndricos, tá? Que teoricamente tem um vértice aqui e lá no infinito, né? Mas eles podem ser cilíndricos quando esses raios são paralelos, tá? Seria um laser, por exemplo, né? Muito bom. Um outro conceito primitivo importante no estudo de ótica são as fontes de luz, tá? Vocês já devem ter visto lá no fundamental que fontes de luz são todo o corpo capaz de emitir luz. E esses caras aí podem ser definidos como fontes primárias, tá? Que são capazes de emitir sua própria luz. Eles transformam algum outro tipo de energia em energia luminosa, tá? E essas fontes primárias elas são divididas em incandescentes e luminescentes. As incandescentes são aquelas que transformam a energia térmica em energia radiante. Então são fontes que vão gerar energia luminosa em altas temperaturas. Tá? Enquanto essas fontes luminescentes são fontes que vão emitir luz em baixas temperaturas. Tá? A incandescente, por exemplo, são aquelas lâmpadas antigas, né? São lâmpadas com filamento de tungstênio. Já essas luminescentes ainda têm uma subdivisão, tá? Que são as fluorescentes, que são essas lâmpadas que a gente usa hoje em dia, né? Lâmpadas de gases, que elas emitem luz enquanto elas têm algum agente perturbador, tá? No caso da gente, enquanto tiver energia elétrica, essa luz, essa fonte está emitindo luz. Quando a gente corta esse fornecimento de energia elétrica, né? Ela para de funcionar. E tem as fosforescentes, tá? Que elas conseguem emitir, tá? Com menos intensidade, óbvio, mas emitem por mais tempo mesmo depois que cessar essa ação. São esses famosos adesivos para quartos de criança, né, gente? Beleza? Além das fontes primárias, nós temos também as fontes secundárias, que são as fontes que elas não são capazes de produzir a sua própria luz, tá? Mas elas emitem luz recebida de outros corpos.
Acho que o caso mais famoso de que todo mundo cita é a Lua, certo? A gente consegue ver a Lua não porque ela emite sua própria luz, mas porque ela emite a luz que ela recebe do Sol. Beleza? Ótimo. Um outro exemplo muito simples de luz secundária, né, de fonte secundária, gente, somos nós mesmos, o ser humano, tá? Incluindo você. Beleza? Qualquer corpo que não consiga produzir sua própria luz e a gente consegue enxergar esse corpo, então ele é uma fonte de luz secundária. Beleza? Ótimo. Outra coisa importante, outra noção importante, são por onde a luz vai passar, tá? Os meios de propagação da luz. Esses meios podem ser transparentes, pode ser translúcido ou opaco, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Tá? O meio transparente é aquele meio que permite a propagação da luz em trajetórias bem definidas e a gente consegue ver o objeto com nitidez. Tá? O meio translúcido ele vai permitir a propagação da luz, mas vamos ter algumas irregularidades na trajetória da luz. Então a gente vai ver o objeto com um pouco de deformação, não vamos ter uma visão nítida dele. Já o opaco, né, ele já não permite a propagação da luz, então a gente não vai conseguir enxergar nada através dele, beleza? Outra definição do meio também, tá? É o que a gente chama de meio homogêneo e meio isotrópico. Essas duas definições estão ligadas às propriedades físicas do meio. Tá? A gente fala que o meio é homogêneo quando todas as propriedades físicas dele, densidade, temperatura, pressão, todas são iguais em qualquer ponto do objeto. Tá? E isotrópico quando essas propriedades são iguais em qualquer direção que eu for estudar, tá? Tanto na horizontal, tanto na vertical, tá? Ou na profundidade desse objeto aí, todas as propriedades físicas serão iguais. Então, para você que está se preparando para um vestibular, você tem que saber que toda vez que a gente vai estudar um meio, tá? Nos exercícios aí, ele sempre vai ser o que a gente chama de meio ordinário. Vai ser um meio homogêneo, isotrópico e transparente. Então vai ser aquele melhor dos mundos, tá, gente? Sem deformações, com nitidez. Então sempre que a gente aqui para o ensino médio estiver estudando, a gente sempre vai usar um meio ordinário, beleza? Ótimo. Agora que a gente já tem em mente os conceitos básicos, tá? A gente tem que agora estudar os princípios de geometria ótica, tá? De óptica geométrica, perdão. Que são os princípios que sem eles a gente não consegue nem começar a fazer os nossos exercícios, tá? E o primeiro princípio e o mais importante deles é o princípio de propagação retilínea. Tá? Então, toda vez que a luz estiver passando por um meio homogêneo, que a gente conversou lá, tá? Um meio ordinário, homogêneo e transparente, né? A luz ela vai se propagar em linha reta, beleza? Ótimo. Outro princípio importante é o princípio da independência dos raios de luz. Tá? Como é que funciona esse princípio? É o seguinte, toda vez que eu tenho um raio de luz que se cruza com outro raio de luz, tá? Eles vão se cruzar e depois desse cruzamento eles vão seguir o caminho deles como se nada tivesse acontecido e vão continuar com as suas propriedades anteriores, certo? Então aqui, ó, se eu tenho uma luz amarela e uma luz verde, aqui no cruzamento, tá? Pode existir uma interação, mas depois desse cruzamento eles vão continuar o caminho deles como se nada tivesse acontecido. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Aqui ó, também o vermelho e o azul, tá? Aqui vai ficar roxo na interação entre eles, sim, mas depois disso, tá? Eles vão continuar o caminho como se nada tivesse acontecido. Isso é bom pra gente, tá? Assim, é ótimo isso, né, gente? Porque imagine se você acende uma luz no seu quarto e acende uma luz no corredor, tá? Se elas se interferissem, se a gente não ia conseguir enxergar nada, né? Porque uma ia bater na outra e a gente não ia enxergar nada, a gente não ia enxergar o mundo como a gente enxerga hoje, tá? Isso é ótimo, mas de um ponto de vista para uma criança, né? No meu caso, por exemplo, isso aí acaba com a infância da gente, né? A minha, por exemplo, né, sonhava em ter um sabre de luz e eu sei que se esse sabre for feito de luz mesmo, não vai dar nem para batalhar, porque teoricamente uma luz, um sabre ia atravessar o outro, né, e não ia ter aquelas batalhas que
eu gostava. Não que eu gostasse muito, porque eu nem sou fã de Star Wars, tá, gente? Nem gosto tanto assim de Star Wars. Mas, né? Então o que aconteceu? Se eu não podia ser um Jedi, né? Você não pode com a física, a gente se junta à física, né? Então eu larguei meus treinamentos de Jedi e hoje em dia eu sou pesquisador e trabalho com laser, tá, gente? Além de ser professor do ensino médio, eu também trabalho com física atômica e aplicação de laser, tá beleza? Ótimo. Brincadeiras à parte, né? Vamos voltar para os nossos princípios. Então a gente já viu o princípio da propagação retilínea, o princípio da independência, né? E agora, para a gente terminar, o princípio da reversibilidade da luz. O que quer dizer isso? Quer dizer que se a trajetória de luz, né? Se a trajetória da luz for descrita por um raio, né? Ela pode seguir um caminho, né? Opa, ela pode seguir o caminho inverso. Então, toda vez que a luz vai por um caminho, ela pode voltar por esse mesmo caminho. Né? O que a gente pode entender com isso é o seguinte: se você está tentando ver sua vizinha ou seu vizinho trocar de roupa, tá? Se você estiver enxergando ele e os dois lugares estiverem iluminados, ele vai te enxergar também, tá? Então toma cuidado que a física pode te atrapalhar nisso aí também. Beleza? Então tá certo, gente. A gente já viu os nossas noções básicas, nossos princípios, tá? E eu vou chamar a atenção nesse fim dessa aula aqui para alguns conceitos que a gente vai usar muito em exercícios, tá? O primeiro conceito é o conceito de tamanho aparente. Quem nunca brincou, né, de segurar um monumento, por exemplo, né, ou de tentar segurar uma árvore, uma pedra gigante, simplesmente usando as distâncias aparentes entre os objetos, tá? Aqui eu tenho um exemplo, bem, temos um monumento famoso e magnífico, né, uma obra da natureza, que é a minha esposa, né, e o outro é a Estátua da Liberdade, né, gente? Mas é isso aí. A gente consegue brincar dessa forma justamente devido a esses que a gente chama de ângulo visual e o tamanho aparente das coisas. Olha que interessante aqui. Temos um corredor, tá? E esse corredor é feito por colunas e a gente só consegue ver a coluna lá da frente devido a esse ângulo visual. Porque o ângulo visual para que a gente enxergue essas colunas lá na frente, ele é menor do que o ângulo para essas colunas aqui, próximas da gente. Tá? Pode ver que a gente consegue enxergar aquela coluna lá no final do corredor, porque o ângulo é menor do que esses dois aqui. Tá? Para vocês entenderem melhor, tem um outro desenho aqui mais simples. Tem duas árvores do mesmo tamanho, mas a gente vai achar que essa é menor devido ao ângulo visual. Tá? Tudo bem? Uma coisa interessante, tá, gente? É que um ser humano ele consegue distinguir dois pontos, tá? Tem um ângulo visual mínimo quando esse ângulo for de 1 minuto de grau, beleza? A gente vai entrar em detalhes nas próximas aulas, tá? Para vocês entenderem como é que isso funciona. Mas a questão é, eu só consigo distinguir dois pontos se o ângulo visual entre eles for de 1 minuto de grau, beleza? É pegar um grau, tá? E dividir por 60. Tudo bem? Para quem não lembra como se faz essa conversão. Muito, muito bom. Outra coisa importante dentro daqueles conceitos primitivos lá e dos princípios é o conceito de sombra e luz e penumbra, tá? A sombra é uma região do espaço que não vai receber luz de uma fonte, enquanto penumbra é a região do espaço que vai receber uma iluminação parcial. Tá? Para a gente entender melhor tudo isso, vamos pegar um exemplo aqui. Eu vou pegar uma sala fechada, tá? E nessa sala eu vou colocar uma fonte de luz, beleza? Fonte de luz amarela. Eu sei que quando eu ligar essa bendita luz aqui, ela vai iluminar toda a sala, beleza? Ótimo. Se não tiver nenhum objeto, eu vou iluminar todos os cantos dessa sala. A questão é, e se eu coloco uma mesa dentro dessa sala? Tá? O que vai acontecer aqui? Eu sei que embaixo dessa mesa, por conta de ser um obstáculo, um meio opaco, né, eu não vou conseguir que a luz passe por aqui.
Então, o que vai acontecer aqui? Né? Se a gente lembrar da propagação retilínea da luz, a luz não vai conseguir chegar nesse ponto aqui, nesses pontos, nessa região. Tá? Então, aqui eu teria uma região de sombra, porque eu não consigo que a luz chegue nesse ponto. Tá? Lembrando que eu estou falando que essa fonte é o único ponto, é uma fonte pontiforme, tá? Um LED bem pequenininho, beleza? E aí eu falo para vocês, agora eu vou fazer diferente. Eu vou pegar essa sala e vou iluminar agora com uma luz vermelha, beleza? Só que colocado nesse ponto. O que vai acontecer? A mesma coisa, eu coloco a mesa aqui, tá? Eu tenho propagação retilínea da luz e aí eu vou ter uma sombra nesse ponto. Então, se eu mudar o local onde eu coloco essa minha fonte de luz, né? Eu vou mudar onde vai estar essa sombra, beleza? E agora, se eu colocar as duas, vamos ver? Seguinte, coloco essas duas, uma fonte de luz amarela, vai iluminar de amarelo, tá? Coloco a minha mesa de novo. O que vai acontecer? Vai acontecer uma sombra aqui embaixo, né? Só que agora eu vou colocar a luz vermelha também, tá? E aí ela vai projetar uma sombra aqui, beleza? Ótimo. Sombra não, tá, gente? Vamos entender isso melhor. Então eu tenho as duas projeções. Olha o que vai acontecer. Pensa comigo. Tá vendo essa região aqui? Essa aqui, ó, entre o vermelho e o amarelo aqui. Essa é uma região que recebe luz da fonte amarela, mas ela não consegue receber luz da fonte vermelha. Então, uma região aqui que estaria parcialmente iluminada, beleza? Pensa que essa região consegue receber das duas, certo? Então, aqui eu tenho uma região iluminada. Já aqui, só consigo receber da amarela. Se eu pensar no oposto, olha essa região aqui, ó. Eu consigo receber a luz do vermelho, mas não consigo receber a luz do amarelo, porque a luz amarela é só daqui para lá, certo? Então, e aqui dentro, olha que interessante, aqui dentro eu tenho uma região que não vai receber nem a luz do vermelho nem a luz do amarelo. Então, aqui neste caso, eu tenho uma região que a gente fala que é uma região de sombra, enquanto essas outras regiões, tá, são regiões que recebem luz parcialmente, recebem de uma, mas não recebem da outra. Então, a gente chama de uma região de penumbra. Lógico que aqui é um desenho, tá, gente, simplificado, mas o real que aconteceria aqui, né, seria algo desse tipo aqui, né? Opa! Aqui para vocês, ó, sombra e penumbra, beleza? O que acontece também, né, gente, na nossa casa, tá certo que eu coloquei lá duas fontes, uma aqui e outra aqui, né? Mas na nossa casa a gente tem uma fonte que não é pontual, ela é uma fonte extensa de luz. Então é como se eu tivesse infinitas fontes pontuais aqui, tá? E cada uma delas gerasse luz. Mas mesmo assim, eu tenho que pensar nas extremidades, tá, gente? Porque as do meio vão gerar luz sempre na região definidas pelas extremidades. Se você pensar numa ponta e no outro, você sabe que todo o resto já foi definido. Beleza? Isso é um segredinho para vocês aí também. Muito bom. Um exemplo típico disso aqui, né, é um eclipse solar, por exemplo. Eclipse solar a gente não consegue ver o Sol, né? E pensando que o Sol é uma fonte extensa comparado tanto a Lua, né, que é o nosso obstáculo, e onde ela vai ser projetada, que é o nosso planeta, olha aqui para vocês verem que interessante. A luz do Sol vai chegar nessas regiões aqui, beleza? Sem problema nenhum. Agora, nessa região onde a Lua está na frente, pensa comigo. Tá vendo essa região aqui, ó, aqui de cima? Ela vai receber a luz de cima, mas não vai conseguir receber a luz aqui de baixo do Sol, certo? Do mesmo jeito que aqui embaixo eu vou receber a luz de baixo, mas não vou receber a luz de cima. E aqui no centro, né, eu vou ter uma região de sombra, enquanto aqui na volta de penumbra. Essa é a diferença, tá, gente? Aqui nessa região de penumbra, eu vou ter o eclipse parcial, tá? Enquanto nessa região mais escura eu vou ter o eclipse total do Sol, beleza? Por isso que é mais raro a gente ter um eclipse total, né, gente? Porque a gente tem que estar no exato local ali onde a gente vai ter a região de sombra, beleza? Ótimo. E aí, para finalizar, outro conceito importantíssimo, né, é pensar lá naquela nossa aula e lembrar que nós definimos a luz como uma onda eletromagnética. E por ser uma onda eletromagnética, ela tem uma velocidade bem definida, tá? Que vai depender apenas do meio de propagação. Então, se eu estou no vácuo é uma velocidade, se eu estou no ar é uma velocidade, se eu estou na água é outra velocidade,
tá? A gente vai ver isso melhor nas outras aulas, mas é importante lembrar aqui que para o vácuo, tá? E para o ar também a gente pode considerar que essa luz é próxima de 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Beleza? Um dado importante e tem que estar no sangue. Beleza, gente? Para finalizar nossa aula, então, vou deixar uma dica importante. É muito comum nos exercícios de vestibular, tá? A gente ter dois exercícios muito simples, tá? Que vocês não podem errar de jeito nenhum e tem tudo a ver com essas propriedades da luz, tá? O primeiro deles é o exercício de câmera escura. Tá? Para quem não lembra, eu tenho uma câmera, tá? Totalmente escura e um único orifício. Tá? Eu vou colocar um objeto num lugar iluminado, tá? E eu sei que a luz só pode entrar por esse orifício. E a luz emitida por esse objeto, ela vai ter um caminho bem definido, né? Para entrar nesse orifício, ela tem que seguir uma linha reta, tá? Aqui e aqui. Tanto é que se a luz não fosse em linha reta, né? A luz sendo em linha reta, perdão, a gente vai ter um objeto projetado de ponta cabeça. Porque essa luz emitida dessa ponta tem que chegar aqui e dessa ponta aqui. Então, se a gente pensar nisso aqui, né, gente, eu vou ter dois triângulos, ó, ângulos opostos pelo vértice são iguais, tá? Então, eu vou ter ângulos aqui iguais também, ângulos iguais. Então, pelos critérios lá, né, de semelhança de triângulos, eu posso falar que essa altura aqui está para essa dimensão, assim como essa altura está para essa dimensão, e fazer uma proporção e descobrir qualquer um desses valores, tá? Outra coisa que faz bastante em vestibular, né, gente, é sobre sombras projetadas, né? E geralmente vai ser um prédio e aí você quer descobrir a altura desse prédio, né? Como é que a gente descobre isso? A gente sabe que se a gente colocar uma pessoa ou qualquer objeto aqui que a gente consiga medir o tamanho dele, né? H, nós sabemos que a uma determinada hora, se a gente medir na mesma hora, né, o Sol vai emitir luz, né, e como as dimensões do Sol são muito maiores que a Terra, a gente pode considerar que a luz que vem do Sol são sempre paralelas. Então essa luz aqui, eu vou ter uma sombra desse prédio no chão, tá? Do mesmo jeito que eu vou ter uma sombra desse objeto, dessa pessoa que está aqui no chão. Então a gente consegue, já que está no chão, a gente consegue medir com mais facilidade, né? E aí a gente faz o mesmo esquema. Essa altura está para essa sombra, assim como essa altura está para essa sombra. E aí fica fácil resolver o nosso exercício. Beleza? Ótimo. Então a gente chegou ao fim de mais uma aula. Tá? E eu vejo vocês nas próximas aulas de ótica geométrica. Abraço e até.